Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas do 7º ano. Espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui muito bem, mas morrendo de saudade de vocês. Na nossa última aula, nós trabalhamos a morfossintaxe, falamos o que é morfologia, o que vem a ser a sintaxe. Trabalhamos também frase, oração e período. E trabalhamos os termos essenciais de uma oração, o sujeito e o predicado. Agora nós vamos prosseguir com novos conteúdos. Nós trabalharemos a classificação do sujeito, ou seja, os tipos de sujeito. Hoje, dia 24/4, nós faremos primeiro a correção das atividades propostas na segunda-feira, no dia 20/4, e depois nós prosseguiremos com uma explicação de novos conteúdos, tipos de sujeito. Vamos lá? Acompanhem comigo e prestem bastante atenção. Primeiro nós temos aí um texto para que você faça a leitura do mesmo e responda de acordo com o texto o que se pede. Texto: desconforto proposital. A lanchonete quer que você consuma, mas prefere que seja rápido. Assim você volta logo às compras e não ocupa o espaço por muito tempo. Por isso, os banquinhos são propositalmente desconfortáveis. Na letra A dessa questão 1, você vai observar o primeiro período. O período vai até o ponto. O primeiro período é formado por quantas orações? Para sabermos a quantidade de orações em um período, sabermos se ele é simples ou composto, nós temos que analisar os verbos ou locuções verbais presentes neste período. O primeiro período, a lanchonete quer que você consuma, mas prefere que seja rápido. Nós temos aí 4 verbos: o quer, consuma, prefere e seja. Portanto, este período é formado por 4 orações. Na letra B, quantas frases há neste texto? Vamos observar a pontuação. O primeiro período que nós analisamos, uma frase. O segundo período, do assim até por muito tempo, a segunda frase. E o último, por isso os banquinhos são propositalmente desconfortáveis, a terceira frase. Frase: todo enunciado com sentido completo, iniciado por uma letra maiúscula e terminado em um ponto. A frase ela pode ser nominal ou verbal, apresentar ou não um verbo. Neste caso, nós temos 3 frases. Já a última frase, ou seja, o último período, ele é simples porque ele apresenta um único verbo. O verbo ser, são. Retirar, separar o sujeito do predicado e informar os respectivos núcleos. Preste muita atenção, geralmente o núcleo de um predicado é o verbo. Mas quando o verbo é chamado de ligação, que é um verbo que indica estado, nós temos como núcleo desse predicado um nome, um predicado nominal, uma qualidade atribuída ao sujeito, porque a função deste verbo é de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, a qualidade. Então, nós temos aí o verbo são, fazemos a pergunta ao verbo para encontrarmos o sujeito. O que são propositalmente desconfortáveis? Os banquinhos. O núcleo desse sujeito, banquinhos, que é um substantivo. O os que acompanha é um adjunto adnominal. Nós temos agora como predicado são propositalmente desconfortáveis. E o núcleo não será o verbo, porque são é do verbo ser, é um verbo que indica estado. É chamado de um verbo de ligação,
Portanto, o núcleo desse predicado será a palavra desconfortáveis, que é um predicativo do sujeito, porque esse predicado é um predicado nominal. Vocês vão aprender isso mais adiante na classificação dos predicados. No número 2, nós temos que fazer a morfossintaxe das orações. Morfologia, depois a sintaxe. Na morfologia, nós vamos pegar cada palavra separada e formar sua classe gramatical, as classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, preposição, interjeição, verbo, advérbio. Já na sintaxe, nós apenas vamos separar o sujeito do predicado e informar os núcleos, porque nós trabalharemos futuramente outras funções sintáticas. Acompanhem comigo. Na letra A, ele visitou o museu antigo. Na morfologia, ele é um pronome pessoal do caso reto, visitou é um verbo, é um artigo indefinido, museu é substantivo e antigo é o adjetivo, porque qualifica o substantivo museu. Na sintaxe, eu faço a pergunta: quem visitou um museu antigo? O sujeito é ele e o núcleo desse sujeito é ele. No predicado, tudo que sobra. Nós temos o verbo dentro do predicado. Visitou um museu antigo. Nós teremos nesta oração dois núcleos. O verbo visitar, que é um verbo nocional, um verbo significativo de ação. E nós temos a palavrinha antigo, que funcionará como um predicativo do objeto, uma qualidade. Então, ele é formado tanto por uma ação quanto por um estado. Portanto, os núcleos serão visitou e antigo. Na B, a minha escola fará uma festa amanhã. Na morfologia, a é um artigo definido, minha, um pronome possessivo, escola, um substantivo, fará é o verbo, uma, artigo indefinido, festa, um substantivo e amanhã é um advérbio de tempo. Na sintaxe, sujeito e predicado e os núcleos. Sujeito dessa oração, a minha escola. O núcleo é escola, o substantivo. O predicado, fará uma festa amanhã. O núcleo será o verbo, fará. Na C, alguém perguntou por você ontem. Morfologia. Alguém, pronome indefinido. Perguntou é um verbo. Por, preposição. Você é um pronome de tratamento. Ontem, advérbio de tempo. Na sintaxe, sujeito e predicado. Então vamos lá. Quem perguntou por você ontem? Alguém, o sujeito dessa oração. E o núcleo, alguém. Já o predicado, perguntou por você ontem. O núcleo vai ser o verbo perguntou. Na D, os professores fizeram um concurso de poesias. Morfologia. Os, artigo definido, professores, substantivo, fizeram o verbo, artigo indefinido, concurso, substantivo, e de poesias funcionará como a locução adjetiva. Na sintaxe, sujeito, os professores, o núcleo, professores. O predicado, fizeram um concurso de poesias. O núcleo, fizeram, o verbo. Na letra E, as gigantescas ondas faziam o barco balançar. Na morfologia, as, artigo definido, gigantescas, adjetivo, ondas, substantivo, faziam um verbo, o artigo definido, barco, substantivo, balançar, verbo. Este verbo está no infinitivo. Na sintaxe, o sujeito, as gigantescas ondas, faço a pergunta ao verbo. Quem ou o que fazia um barco balançar? As gigantescas ondas. O núcleo, ondas, que é a palavra principal, substantivo. O predicado, fazia um barco balançar, e o núcleo é o verbo fazer,
que concorda com o sujeito desta oração, que está no plural. No 3, nós vamos classificar os períodos em simples ou compostos. Mas antes, precisamos identificar o verbo ou os verbos para sabermos quantas orações há no período. Se o período é formado por um único verbo, uma única oração, ele é simples. Se ele é formado por 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações, o período já é composto. Na letra A, nós temos apenas um verbo, estavam. Portanto, o período é simples. Na B, nós temos 2 orações. A conjunção E separa o para, que é a preposição, né, que é uma conjunção final, indica finalidade, vai separar as orações. A primeira gira em torno do verbo exige e a segunda o verbo evitar, período composto. Na C, o porém, que é a conjunção que liga as 2 orações, são 2 orações. Estava é um verbo, esqueci outro verbo, período composto. Na D, só temos um verbo, era, do verbo ser, período simples. E na E, nós temos o porém, que vai ligar uma oração à outra, também é uma conjunção. Reserva é um verbo, ficam outro verbo. 2 orações, período composto. 4, nós vamos separar o sujeito do predicado, informar o núcleo do sujeito e a classe gramatical, função morfológica deste núcleo. Observando o exemplo, o garoto encontrou um objeto na praia. Quem encontrou um objeto na praia? O garoto, sujeito. O núcleo do sujeito, garoto. Garoto é um substantivo. O predicado, tudo que se informa sobre o sujeito. O verbo fica dentro do predicado. Encontrou um objeto na praia. Na letra A em diante, eu coloquei em vermelho o sujeito da oração e em roxo o predicado, para vocês identificá-los. E embaixo eu coloquei o núcleo ou os núcleos do sujeito e a classe gramatical, está em preto. Percebam que o sujeito pode estar no início da oração, antes do verbo, que isto é a ordem direta de uma oração, e o sujeito pode estar posposto, depois de um verbo, no final da oração. No caso, trata-se de uma ordem inversa. Na A, quem gostamos muito de enviar mensagens? Eu e ele, sujeito. Predicado, gostamos muito de enviar mensagens. Nós temos 2 núcleos nesse sujeito, eu, ele. São pronomes pessoais do caso reto. Na B, sujeito, você. Predicado, esperava por uma resposta. O núcleo vai ser você e é um pronome de tratamento. Já na letra C, o que surgiu? Uma nova amizade, o sujeito. Surgiu, predicado. Predicado só é formado agora por um verbo. E o núcleo desse sujeito é a palavra amizade, que é um substantivo. Na D, quem ficou bastante surpresa com a notícia? Ela, sujeito. Pronome pessoal do caso reto. E é um núcleo. O predicado ficou bastante surpresa com a notícia. Na E e na F, ambos os sujeitos serão pronomes indefinidos. Quem fez uma homenagem para você? Sujeito, alguém. E ele será o núcleo. Quem ficou ferido na explosão? Ninguém. Sujeito e o núcleo dessa oração. Os predicados. Fez uma homenagem para você, ficou ferido na explosão. Na G e H, a ordem está inversa das orações. O sujeito está no final, posposto ao verbo, depois do verbo. O que sumiram ontem? Minhas moedas, sujeito. Ontem sumiram, predicado. O núcleo desse sujeito, moedas, é um substantivo. Na H, o que aumenta a cada dia? Sujeito, minha expectativa de vida. Predicado, a cada dia aumenta. O núcleo desse sujeito, expectativa, que é um substantivo. No 5, nós vamos identificar, copiar apenas o sujeito. Eu deixei em destaque em vermelho para vocês. Faremos as perguntas aos verbos
para encontrar o sujeito das orações. Na A, quem consolaram o filho com carinho? Os pais, o sujeito. Quem estavam tristes? O menino e o amigo, sujeito. Na C, quem lamentaram o acontecido? A mãe e o pai, sujeito. Quem sofreram muito? Todos, sujeito. E na E, quem estavam presentes na festa? O rei e a rainha do Egito, sujeito. Na C, nós vamos fazer o contrário, identificar o predicado, deixar em destaque em vermelho o predicado, e vamos circular o núcleo do predicado, que serão os verbos, porque todos esses verbos indicam ação. Então, retirando o sujeito, que sobra o predicado. Na A, sujeito é eu, predicado. Comprei um presente para minha mãe. O núcleo circulado, o verbo comprei. Na B, predicado. Infelizmente, não publicaram minha carta. O núcleo desse predicado é o verbo publicaram, que está circulado. Na C, o nós, sujeito, predicado. Sabemos tudo sobre os Jogos Olímpicos. O verbo sabemos é o núcleo desse predicado. Na D, que invadiram o céu naquela manhã, ou que invadiram o céu naquela manhã. Balões coloridos é o sujeito, está no meio da oração. Então, naquela manhã invadiram o céu, predicado. O verbo invadiram é o núcleo desse predicado. Está circulado. Na E, quem desconfiou até do jornalista, a imprensa, o sujeito. Desconfiou até do jornalista, o predicado. O núcleo desse predicado é o verbo desconfiou, que está circulado. No 7, leia o poema abaixo e dê a classe gramatical, a morfologia das palavras destacadas. Poema Retrato, de Cecília Meirelles. Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem este lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Observem as palavras destacadas. Quando eu falo em morfologia, classe gramatical, eu estou dizendo em classificar essa palavra retirada da oração. Tá? As classes de palavras: substantivo, artigo, numeral, pronome, preposição, advérbio. Vamos lá? O não é um advérbio de negação, tinha um verbo, rosto é substantivo, hoje, advérbio de tempo, triste e magro são adjetivos, qualificam o rosto. Olhos, substantivo. Tão, muito, bastante é um advérbio de intensidade. Vazios qualifica os olhos. Então, vazios é um adjetivo. Lábio, substantivo. Amargo, adjetivo, qualifica o lábio. Mãos, substantivo. Frias, adjetivo. Espelho, substantivo. E ficou é um verbo. Continuando, agora nós vamos prosseguir o conteúdo, vamos trabalhar os tipos de sujeito. O sujeito, ele pode ser classificado em uma oração como simples, composto, oculto ou desinencial ou implícito, qualquer um dos três nomes é aceito, o indeterminado e o inexistente, que também é chamado de oração sem sujeito. Tipos de sujeito. Sujeito é aquele termo essencial de uma oração, como o predicado, sobre o qual se faz uma declaração e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta. Como você já bem sabe, o sujeito é o termo essencial da oração
e é definido como ser sobre o qual se faz uma declaração. A declaração é o predicado, que é constituído por um verbo. No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações, tais como sujeito simples, sujeito composto, oculto ou determinado, desinencial também, ou implícito, indeterminado, e oração sem sujeito, quando não apresenta um sujeito na oração. Nós vamos ver isso. Vamos analisar cada tipo de sujeito? Acompanhe atentamente para que vocês saibam classificar um sujeito de uma oração. A partir do momento que você fará a pergunta ao verbo, identificará esse sujeito para depois classificá-lo. O simples é aquele que possui apenas um núcleo, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Exemplos, Pedro viajou. Quem viajou? Pedro. Sujeito e é um núcleo, é um substantivo. Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendemos o alfabeto? Nós é o sujeito dessa oração e será o núcleo dessa oração, do sujeito, núcleo sujeito dessa oração. E é um pronome pessoal do caso reto. Os três construíram o projeto. Quem construíram o projeto? Os três. 3 vai ser um numeral, ele é um núcleo, apenas um núcleo. A humildade aprende mais, humilde aprende mais. Quem aprende mais? Humilde. Humilde é uma única palavra, uma palavra substantivada, um adjetivo substantivado, que é antecedido do artigo o. Ele é um núcleo desse sujeito, um único núcleo, por isso que é simples. É provável, aí eu tenho duas orações, um período composto. É provável que ele viaje hoje. Que ele viaje hoje. É a segunda oração. Nessa segunda oração, quem viaja hoje? Ele. O verbo refere-se a uma oração. Tá? Então, nós temos aí um sujeito simples, o ele. Já o sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Vamos analisar os exemplos? Pai e filho viajam juntos todos os dias. Quem viajam juntos todos os dias? Pai e filho. Nós teremos dois núcleos. Pai, vírgula, filho. O E não entra. Quando o sujeito é composto, eu separo por vírgulas, ok? Dois núcleos, sujeito composto. Viajamos ele e eu para Cancún. Quem viajamos para Cancún? Ele e eu. Os núcleos. Ele, vírgula, eu. Dois núcleos. Aprendem mais os humildes e os esforçados. Quem aprendem mais? Os humildes e os esforçados. O sujeito. Humildes, vírgula, esforçados serão os núcleos desse sujeito. Composto. Chegaram 6 ou 7 clientes. Quem chegaram? 6 ou 7 clientes. 6,7, dois núcleos, dois numerais. Sujeito composto. Era melhor esquecer o carro novo e viajar para Cancún. O que era melhor? Esquecer o carro novo e viajar para Cancún. Nós temos duas orações aí que funcionam como sujeito do verbo era. Portanto, o sujeito é composto, neste caso. Nós temos ali dois verbos, esquecer e viajar, duas orações, né? O E está ligando, só que essas duas orações funcionam como sujeito da oração era melhor. Eu faço a pergunta, o que era melhor? Duas orações aí funcionando como um sujeito, portanto, é composto. O oculto ou desinencial ou implícito é aquele que não está explícito, presente na oração, mas você pode determiná-lo, identificá-lo a partir da flexão do verbo em pessoa ou número. Uma dica que eu dou para vocês: quando o sujeito não está presente e for em primeira ou segunda pessoa, eu, tu, nós e vós, ele é oculto. Já quando foi expresso anteriormente e depois não identifica no próximo verbo, que é um período composto, por exemplo,
Então, o sujeito ele foi identificado antes. Também trata-se de um sujeito oculto ou desinencial ou implícito. Percebam, gosto de viajar todos os anos. Quem gosta? Eu consigo identificar esse sujeito. Se fosse, por exemplo, precisamos da sua ajuda. Quem precisamos? Nós, sujeito oculto. Chamava-se Maria. Tinha 16 anos e trabalha no hospital municipal. Quem tinha 16 anos e quem trabalha no hospital municipal? Maria, porque foi expresso anteriormente. Então também trata-se de um sujeito oculto, desinencial ou implícito, porque eu consigo identificá-lo a partir de uma frase anterior, de uma oração anterior. Já o indeterminado é aquele no qual não é possível identificar um referente explícito na oração, ou até mesmo no contexto, pela flexão do verbo, porque o verbo vai estar na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. São dois casos. É quando os pronomes que serão sujeito, ele ou eles. Mas ele e eles, quem? Alguém que não dá para identificar, alguém que eu não sei quem. Anunciaram a morte do prefeito. Quem anunciaram? Eles. Mas eles quem? Deduz-se que pode ser a população, as pessoas, os comerciantes, os vereadores. Então, eles quem? Não se sabe de quem se trata. Por isso que é indeterminado. Telefonaram para você. Quem telefonaram? Eles. Mas eles quem? Um sujeito indeterminado. Agora, olha só, na terceira pessoa do singular, mais o pronome se. Não se fala da morte do prefeito no jornal local. Quem não se fala? Ele. Mas ele quem? Não sei, o vereador, o povo. Ninguém se fala. Não se fala. Então não sabe de quem se trata esse sujeito. Então, ele e eles, indeterminado, ok? Outro exemplo. Precisa-se de ajuda. Quem precisa-se? Ele, mas ele quem? Alguém que eu não sei quem. Já a oração sem sujeito é quando não apresenta um sujeito na oração. Esses verbos são chamados de verbos impessoais. Eles sempre ficam na terceira pessoa do singular. Por que são impessoais? Porque ninguém pratica a ação expressa por esses verbos. É chamado de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, que não existe na oração. Observe atentamente as orações. Chove muito nessa cidade. Quem chove? Alguém pratica a ação do verbo chover, que é um verbo que indica fenômeno da natureza? Não. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Quem há? Agora, há o quê? Muitos animais. Muitos animais é um objeto direto do verbo haver, que é um verbo transitivo direto. Agora, se eu substituir o verbo haver por existir, muitos animais passa a ser o sujeito. Existem, por isso que é flexionado no plural, muitos animais no zoológico de Brasília. Então, o que existem? Muitos animais, aí é sujeito. Agora, o haver, com sentido de existir, é oração sem sujeito. Observe esse quadro com os casos das orações sem sujeito. Os verbos que denotam, né, fenômeno da natureza: chover, trovejar, relampejar, nevar, anoitecer, amanhecer. Verbo haver com sentido de existir. Há muitos animais no zoológico de Brasília. Existem muitos animais no zoológico de Brasília. Há crianças na sala. Oração sem sujeito. Agora, existem crianças na sala. Criança será o sujeito do verbo existem. Aí tem sujeito o verbo existir. O haver com sentido de existir não tem sujeito. O haver, quando indica um tempo decorrido. Há tantos meses que não a vejo. Faz tantos meses que não a vejo. Pode ser o haver ou o fazer, indicando o tempo decorrido. Aguardo a encomenda há 2 dias. Faz 2 dias. Haver ou fazer, indicando o tempo decorrido. O ser, o fazer ou ir, também indicando o tempo.
ou fenômeno da natureza. Era bastante tarde, indicando o tempo. São 20 horas, indica tempo. Pode também indicar distância. São tantos quilômetros até Bom Jesus. Também é uma oração sem sujeito. Fazia frio, é um fenômeno da natureza. O verbo fazer indicando um fenômeno. Durante aquela noite. Também oração sem sujeito. Vai para uns 2 dias. Faz 2 dias. Há 2 dias que não a vejo. Esse vai aí, o verbo ir, também está indicando um tempo. Portanto, oração sem sujeito é quando o verbo é impessoal. Não tem nenhum sujeito que pratica a ação expressa por este verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais? Verbo que expressa fenômeno da natureza, verbo haver com sentido de existir, verbo haver ou fazer indicando tempo decorrido, verbo ser, fazer ou ir indicando tempo relacionado também com fenômeno da natureza ou indicando distância. Estudar não é uma obrigação, é uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Então estude, tenha foco no estudo, tenha concentração, determinação, porque este momento vai passar e tudo que nós estamos passando para vocês, né, virtualmente, por meio, né, deste site da escola, tá? São atividades e são explicações fundamentais e essenciais para que, quando retornarmos, vocês possam colocar tudo em prática, vocês possam ter em mente que vocês adquiriram este conhecimento transmitido por nós. É difícil, é complicado, não estamos fisicamente presentes, mas estamos de coração, estamos aqui prontos para ajudá-los no que for preciso. Chegamos então, meus queridos alunos, ao final desta videoaula. Espero que você tenha compreendido o que foi abordado. Nós iremos revisar os tipos de sujeito futuramente, na próxima aula. Vocês devem baixar o arquivo em PDF com as atividades e executá-las, fazê-las, para que você aprimore o conhecimento acerca do que foi trabalhado nesta videoaula. Se necessário, assista novamente à aula. Qualquer dúvida, procure-me no WhatsApp. Eu estou à inteira disposição de vocês, no que for preciso, para sanar todas as dúvidas que, porventura, vierem a surgir. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Quanto mais você estuda, mais aprende e se aproxima de realizar os seus sonhos. E eu sei que vocês têm sonhos e almejam sonhos gigantescos. E eu estou aqui apenas para ajudá-los a realizar esses sonhos. Um grande beijo no coração de vocês. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e espero que nós possamos retornar o mais rápido, o mais breve possível, para eu poder dar um abraço muito forte e apertado em todos vocês. Tchau, tchau.